Bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos compreender a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios 12. Ontem nós lemos até o versículo 11 e nós continuaremos hoje a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Assim como nós somos o corpo de Cristo, nós temos que imaginar como se fosse um corpo humano. São vários membros, dedos, braços, orelhas, enfim. Mas tudo isso que transforma-se em um corpo. Assim também é o corpo de Cristo. São vários ministérios, vários dons, várias pessoas que constituem o corpo de Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Não é cor, não é nacionalidade, não é nada que separa ou que difere ou que nos transforma em corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo, que é a igreja de Cristo, se estivermos vivendo nele, se estivermos de acordo com seus preceitos. É um só Espírito. Não existe essa aqui com fulano, existe o Espírito de Deus, ali tem um outro Espírito, não. Se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, estamos todos sendo guiados, sendo revestidos num único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? E em verdade Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada uma pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração,
os que falam diversas línguas, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Nós somos o corpo de Cristo. Nós falamos, somos uma igreja, somos o corpo de Cristo. Como nós estamos falando o corpo, fala exatamente que nós somos um corpo. Um dedo não é igual ao outro. Um braço não é igual. Mas é exatamente todos esses membros que transformam no corpo. Se fosse um só, não seria corpo, como a Bíblia nos diz, a palavra nos diz. Todos eles, não existe nenhum membro que é ruim, não, isso aqui é ruim ou não. Todos são essenciais ao corpo. Assim também são os dons, a capacitação que Deus dá a cada um para exercer o seu ministério. Uns exercem de uma maneira, outros de outra. Tem uns que são para a doutrina, para a pregação, outros para evangelismo, outros para a cura, outros para manutenção, enfim, como está aqui. Mas todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Não existe todos iguais, não. Todos aqui têm que operar, têm que curar, todos são profetas. Vejamos que no versículo 28 diz assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Primeiros apóstolos, aqueles primeiros estabelecidos pelo Senhor, aqueles 12. O último apóstolo foi Paulo. Apóstolo, aqueles que viram o Senhor, aqueles que viram Jesus, aqueles que conviveram com Jesus. Naquela época. Em segundo lugar, os profetas. As igrejas hoje no corpo de Cristo são muitos profetas, profetas verdadeiros, profetas legítimos. Mas não quer dizer que todos os pastores, todos os irmãos, todos têm que ser profetas, não. Nós estávamos falando, profecias são dons. Deus não dá esse dom para todos. Em terceiro, mestres. Mestre é aquele que tem a capacitação, é capacitado por Deus para ensinar a palavra de Deus. Aquele que tem um discernimento, um entendimento maior. Aquele que tem condições de ensinar, abrir a palavra de Deus e falar. Conduzir a verdade. Ele é mestre, ele ensina a palavra. Em seguida, os que realizam milagres. São vários que realizam milagres de cura, de mudança, de transformação, todo tipo de milagre. Mas isso não quer dizer que sejam mestres ou que sejam profetas. São dons diferentes. Não é porque ele é mestre que ele tem obrigatoriedade de operar milagres. Ou porque ele opera milagre, ele tem que ser mestre no ensino. São dons diferentes, capacitados por Deus. Este é o corpo de Cristo. E os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, é dom. Pessoas ajudar, as pessoas até ajudar a manter ministério, igreja, dom de socorrer, são tudo dons, são capacitação de Deus. São pessoas que são capacitadas pelo Senhor para exercer. Então não são todos iguais, não, porque fulano faz isso, mas não faz aquilo. Não importa. É a capacitação de Deus. Deus capacita cada um. São dons diferentes. Mas todos eles formados, juntos, transformam a igreja de Cristo. Transformam o corpo no corpo de Cristo. Contudo, buscar com zelo os melhores dons. Nós devemos buscar os dons, buscarmos e sermos capacitados para exercer a obra de Deus. Os dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Tem pessoas que são capacitadas para administrar. Deus dá a condição de estar administrando o templo, administrando a igreja, está administrando, só administração. Isso aí é dom de Deus.
Mas tem outros que falam línguas estranhas. Falam várias. É dom de Deus. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos têm o dom de curar, de realizar milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Falam todos em língua? Todos eles interpretam? Não. Contudo, buscar com eles melhor dom. Ou seja, é o corpo de Cristo. Existe a diferença. Mas um só é o Espírito. Todos é o mesmo Espírito. Capítulo 13, versículo 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, conheço todos os ministérios e toda a ciência, ainda tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu Deus necessitado tudo que eu possua, que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Nós podemos ser tudo. Podemos estar capacitados, exercendo quaisquer dons. Mas se não tivermos amor, somos nada. Tudo é o amor. Jesus deixou bem claro. Amor. Amai a Deus, em primeiro lugar. Amor. Amai o próximo, como a ti mesmo. Amor. É amor. Mas o que é amor? Não esse sentimento terreno, o que é apregoado. Foi hoje, mas é diferente. Amor divino. O amor é aquele que nós nos preocupamos realmente com o nosso semelhante. O amor nós queremos conduzir o nosso semelhante à salvação. Não é este amor de nós passarmos a mão, concordar, a pessoa está em erro, nós toleramos, está tudo bem porque eu amo, eu não quero magoar, eu não quero ver triste, eu não quero isto. Não, o amor é diferente. O amor você preocupa, você quer o bem-estar da pessoa. Amar os outros não é eu querer o meu bem-estar, é querer o bem-estar do próximo. Ah, eu amo fulano porque ele me faz bem, ele faz isso? Não. Eu amo ele porque eu tenho que amar. Ele é igual a mim, ele é mais semelhança do Senhor. O amor não pode ser egoísta. Nós podemos, tem casos, alguns sentimentos que falam que é amor, que as pessoas amam o outro, mas porque quer ela para si, quer para você. Não, nós não temos que querer para nós, nós temos que querer para o Senhor. O amor legítimo, o amor de Deus. Se nós não tivermos amor, nós não somos nada. Amor legítimo. Amor do Senhor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Amor é paciente. Bondoso. Não inveja. Tenho inveja, não é porque eu amo alguém, eu tenho inveja. Ele está ou ela está nesta ou naquela posição, tem isso ou aquilo que eu queria ter. Ele é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com injustiça, por sua felicidade, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão,
o conhecimento desaparecerá. Quando em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Um dos nomes de Deus na Bíblia é amor. Deus é amor. Esse é um dos nomes. Qualificação de Deus, amor. Então nós gostamos muito de falar que nós amamos o nosso próximo, que nós amamos determinada pessoa. Nós temos que examinar exatamente aqui na palavra de Deus, que nós realmente estamos amando, se nós praticamos este amor. Aqui está dizendo exatamente o que é o amor. Não tem o que explicar. Repetindo a partir do versículo 4 aqui de Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimento. O amor, nós estamos falando de amor. Ah, eu amo fulano, mas ele me deixou magoado, me deixou ressentido. Então não ama. Olha o que é o amor. O amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. O principal dos dois é o amor. As profecias deixarão de existir. As línguas não param. Cessarão, falar em línguas. O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. A profecia, quando nós estamos profetizando, nós estamos falando sobre fatos que conhecemos, daquilo que nós vemos, aquilo que nós temos uma noção. Profecia. Em parte, nós profetizamos, em parte, nós conhecemos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito, será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então, nós éramos crianças, nós agíamos como crianças, nós éramos dependentes dos nossos pais, nós éramos inocentes, nós não tínhamos conhecimento, nada, não sabíamos nada. Mas nós crescemos, somos adultos hoje. Então, como adulto, nós assumimos nossas responsabilidades, nós sabemos discernir, sabemos entender e compreender as coisas. Assim também, quando nós viemos para a fé, nós éramos inocentes, nós éramos crianças. Hoje nós temos que ter maturidade espiritual. E não viver de forma emocional. Não viver de forma enganosa ou enganando a nós mesmos. Crianças gostam de ser enganadas. Criança gosta de historinha. Nós somos adultos. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte. Então, conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Hoje nós falamos da salvação, hoje nós falamos do paraíso, nós falamos daquilo que será. Dizendo da seguinte forma, seria como nós olharmos no espelho. Mas nós veremos isso, nós estaremos lá, se nós permanecermos firmes. Hoje, nós falamos do futuro, de vida eterna, mas sem ver, nós falamos pela fé, nós vemos pela fé, fé na palavra do Senhor. Como olhar? Mas nós iremos ver, face a face, se nós perseverarmos. Sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança
temos fé, vivemos pela fé, praticamos pela fé. A nossa esperança aqui é Jesus. Nós temos esperança de alcançar a vida eterna. Nós temos esperança de estar com o Senhor. E o amor. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Contudo, o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Segui o caminho do amor. Exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistério. Quando se fala em uma língua estranha, nós estamos falando com Deus. Como eu disse ontem, nós não entendemos, nós não sabemos o que nós estamos falando. Nós ouvimos o que nós estamos falando, nós pronunciamos palavras, mas nós mesmos não temos conhecimento. Deus, se nós estamos falando com Deus. É um dos motivos que nós vamos chegar mais à frente, onde que vamos explicar de forma mais clara que é proibido, é irregular, não é correto estar falando língua na igreja, no púlpito e no altar. O porquê não? Porque estão falando, o povo não está entendendo, ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo. É na emoção ali, o povo muitas vezes está dizendo glória a Deus, está dizendo aleluia, mas não sabe o que está falando. Se nós mesmos que estamos falando não entendemos. Em língua nós falamos em mistério, falamos ao Senhor. Então, quando quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente, para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quando profetizamos, estamos falando a língua comum, a linguagem comum que todos entendem. A função da profecia é edificar, encorajar e consolar. A profecia, quando Deus nos revela algo, nós estamos profetizando sobre algo que vai acontecer na vida com alguém, é para edificação. Por que isso? Porque Deus não vai estar nos mostrando tragédias. Nós mostramos, nós falamos, quando nós estamos profetizando, aquilo que vai levantar, aquilo de bom que vai estar acontecendo com aquela pessoa ou pessoas ligadas a ela. É para, exatamente o que está dizendo, edificação. Encorajamento e consolação. Está numa situação difícil. Então um pregador, somos usados para dizer, olha, essa situação está acontecendo assim, vai terminar assim. Fatos que as pessoas não é do nosso conhecimento, nós levamos o conhecimento dela, informando qual será a solução. Isso é o que é? É consolação. Edificação, encorajamento. Vai, meu, continue nesta maneira, continue nesta batalha, continue perseverando na presença do Senhor, você vai obter a sua vitória. Vai acontecer isso se você... Ou seja, é encorajamento. A profecia é maior do que o dom de língua, porque nós falamos às pessoas. As pessoas nos ouvem, as pessoas recebem, acreditam e continuam, e consequentemente recebem a vitória no Senhor. Quando falamos em línguas, eu sou edificado. Quando estou falando em língua, eu sou edificado. As pessoas não sabem o que eu estou falando. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em língua.
em línguas, todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Quem fala em língua, quando nós falamos em língua na igreja, na congregação, tem que ter alguém ali que a interpreta para poder edificar a igreja. Caso contrário, não. Porque eu vou estar aqui no altar, no púlpito, cantando em línguas, falando em línguas, se a maioria não entende, não sabe nada do que eu estou fazendo. Não sabe nada do que eu estou dizendo. Aonde que ela crescerá? Não existe crescimento. Nós temos que fazer tudo, é para crescimento espiritual, para que as pessoas cresçam. Gostaria que todos vós falassem língua? Todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que interprete. Hoje nós vamos em vários tempos, encontramos pessoas falando em línguas o tempo todo. E muitas delas, existem casos, estão falando em línguas, de repente chega e fala, não, Deus está me falando isso aqui. Mas não é verdade, porque quando nós estamos falando em língua, é nós que estamos falando com Deus. Não é Deus que está falando com nós, não, é nós que estamos falando com Deus. Profecia e línguas não tem nada uma coisa a ver com outra. É isso que nós temos que entender, para nós não sermos enganados nos templos, nós não sermos enganados por pessoas. Ah, não, Deus está mostrando isso ou aquilo. Assim também que nós estávamos falando agora sobre a questão da profecia. Deus não vai trazer nenhuma profecia para deixar você perder sua paz, você ficar com medo. A função da profecia é edificação, encorajamento e consolação. A profecia de tragédia, de destruição, isso não é de Deus, não. É do diabo. A profecia, a função da profecia, é exatamente isso aqui, ó. Edificação, encorajamento e consolação. Por que Deus vai trazer uma profecia para você dizendo, olha, vai acontecer uma tragédia, você vai morrer, seu parente vai morrer, vai ter isso mais aquilo? Não. Vai tirar sua paz? Só para você ficar sabendo? Não. A função da profecia é fortalecimento, é crescimento. Nós temos que entender, nós temos que compreender bem essa situação. Falar em línguas todos falam, pode falar. Mas falo sozinho. Quando eu estou falando em língua, eu falo sozinho, eu e Deus. Não é para a igreja não, que não estão entendendo nada, não estão compreendendo nada. Infelizmente, essa emoção que o povo vive hoje, não, fulano está falando em língua, ele é muito espiritual, é Deus que está falando, é isso mesmo, que quando eles estão falando em línguas, é eu que estou falando com Deus, não é Deus comigo. Temos que aprender isso. Temos que ser adultos, não crianças. Nós éramos crianças, agora nós somos adultos. Temos que ser adultos, né, velho? Temos que praticar o evangelho. Hoje nós passeamos bastante porque o capítulo 13 é um capítulo muito curto, somente de 13 versículos, nós concluímos ele, começamos no versículo do capítulo 12, passamos rapidamente para o capítulo 13, estamos no 14. Lemos até o versículo 5. Amanhã vamos continuar falando sobre os dons, no capítulo 14, que é um pouco maior. Mas em todo o tempo, busca a resposta na Bíblia. Busque na palavra de Deus. É por esse motivo que eu sempre estou dizendo, gente, vamos ler a Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. A resposta aqui. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.